Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando Padilha. Eu quero falar hoje, compartilhar com você uma palavra sobre o valor da unidade. Aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 1 a 4, diz assim: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito. Queridos, a unidade tem um valor enorme, muito grande. E para você entender o valor da unidade, você precisa conhecer, ter clareza do que é a igreja. O que é a igreja? Então a Bíblia fala sobre a igreja. Em primeiro lugar, Jesus edificou a sua igreja. Mateus 16, 18. Jesus ama a igreja. Efésios 5, 25. Então, esse é o conhecimento da igreja. Efésios 1, 23 diz que Deus deu Jesus para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Então aí está o valor da igreja. O valor da igreja. Aí a pergunta tem que ser esta, é crucial esta pergunta. Que igreja é essa? Que igreja? Porque se você for olhar as igrejas por aí, uma tem 100 anos, outra tem 50, outra tem 200. A mais antiga igreja cristã, que é a luterana, teria lá seus 400, no máximo 500 anos. Mas quando a Bíblia fala, o Efésios fala, já fala da igreja, uma igreja formada, uma igreja existente, uma igreja que Jesus edificou. Então não pode ser estas. Quantos anos tem a sua igreja, que você chama de igreja? Onde foi que ela nasceu? Então, quando você quer conhecer a verdadeira igreja, você vem para o Novo Testamento. Aí vai dizer onde ela foi fundada, o nome que foi dado a ela, a igreja que Jesus ama, a igreja para quem ele deu Jesus. É uma igreja que Paulo, que escreveu quase que todo o Novo Testamento, já conhecia, já discernia, já dava os seus parâmetros. O que é a igreja? Então, eu estou falando dessa igreja. Então, é esta igreja que promove a unidade. Então, o valor da unidade está quando você conhece a igreja. Aí a pergunta é, como é que Deus forma a unidade de todos os crentes? Aí é que vem o valor da igreja. Qual igreja? A igreja que ele fundou. É nesta igreja que ele fundou que ele quer a unidade de todos os crentes. Então, é muito grandiosa a unidade. E eu fico pasmado de não ouvir nenhum pregador falar sobre a unidade. Deus tem levantado muita gente pelo mundo afora. São poucos que falam. Algumas pessoas escreveram alguma coisa sobre isso, mas se pregam muito pouco. E eu creio que Deus tem me levantado para falar da unidade, para fazer você se preocupar. Quem sabe você vai se unir a mim, a sua voz vai se levantar para também pregar sobre a unidade. É isso que Deus espera de todos nós. Como que dá essa unidade? Eu sou comerciante e eu vendo canetas, caneta Bic. Eu compro uma unidade de caneta. Esta unidade é uma caixa. Então, a caixa é uma unidade. Então, eu compro uma unidade e trago para a minha loja. Quando eu abro essa caixa, dentro dela tem 50 canetas. Mas eu comprei uma. Aí você pega uma caneta Bic e pega uma caixa de caneta
qual que vale mais? As duas são uma unidade. Uma unidade de caneta e uma unidade de caneta numa caixa. Então, o valor maior está na caixa, porque há uma unidade de canetas dentro da caixa. Esse é o valor da igreja. Você sozinho não tem muito valor. Tem valor, é claro, uma caneta tem valor. Mas se você vier e conhecer a igreja e se inserir dentro dela, você passa a ser uma unidade valorosa. O valor seu maior é o valor agregado, é o valor da unidade. Então, a igreja que Jesus fundou, não essas igrejas que os homens fundaram, porque essa aí não vai promover a unidade, porque ela já prega tanta doutrina, coisa, já faz diferença um dos outros, é terrível isso daí. A igreja que o Senhor fundou é diferente, é algo do Espírito. Por isso que diz, preservai a unidade do Espírito. Do Espírito. Não é uma unidade que o homem criou, como o sábado. O sábado é uma unidade em certas denominações. E assim por diante. A unidade do Espírito é a unidade na igreja que o Senhor fundou. Então o que vale mais? São unidades. Unidades. A unidade da igreja é a mesma coisa da unidade da caixa de canetas. Eu pegaria, por exemplo, uma moeda de R$1. Tem valor? Tem, é uma unidade. Eu pego uma nota de R$200. É uma nota também. Se você ver pelo material, a unidade de R$1 vale até mais, pelo valor. A outra é papel. Só que este papel aqui é uma unidade de 200 moedas. Então, se você puser diante de uma pessoa inteligente, falar que eu tenho uma unidade aqui e tem essa outra unidade aqui. Essa aqui é uma unidade de R$1, aqui é uma unidade de 200. A pessoa vai pegar a nota de 200. A unidade traz valor. Traz valor. Então, é isso que é unidade. E não há unidade de crentes, não há, senão na igreja. Não há unidade de caneta Bic, senão na caixa da caneta Bic. Eu estou fazendo isso para ver se chama a sua atenção, para você não ficar enganado, achando que você é metodista, ou que você é batista, que você tem unidade lá, não. O Senhor não quer centenas, milhares de igrejas, Ele quer uma unidade. Uma unidade. Ele criou uma unidade. E está dizendo para nós, com todas as letras, você entende isso, eu tenho certeza que você está entendendo. A unidade do Espírito. O Espírito criou a igreja. Onde você e eu nos tornamos uma unidade. Então, em cada cidade, uma igreja. Uma unidade que promove a unidade. A caixa da caneta é uma unidade que promove a unidade das canetas. Eu estou trazendo esse exemplo porque eu compro sempre uma unidade. Quantas canetas o senhor quer? A pessoa pergunta, ela fala, quero 4. Eles pegam 4 caixas de canetas. Eu abro, tem 200 canetas ali dentro. Mas eu comprei uma caixa. Quantas caixas o senhor quer? Quer 3, 4, 5, meia dúzia. O que Jesus quer? Quer 200 igrejas? Não! Ele quer uma. Mas dentro dessa uma, a unidade de todos os crentes. É isso que ele orou em João 17, 20. Pai, eu quero que todos que vierem a crer em mim sejam um, perfeitos na unidade. E aí, Efésios aqui está falando uma coisa muito interessante que você precisa compreender. Não é fácil manter a unidade. Não é fácil. Porque você sair de uma coisa que você julga que é de Deus para outra de Deus, você tem dificuldade, porque os judeus. Como é que eu vou deixar de seguir as leis de Deus para agora seguir Jesus? Como é que fica isso? Mas Deus queria o melhor para Israel, trazendo uma nova aliança. Então a velha aliança é de Deus, sim. A nova também é. Só que Deus quer que você largue a velha e vem para a nova.
É a mesma coisa. A igreja, fulano que nasceu aí, nasceu de um homem de Deus. É de Deus, é. Mas ele quer que você venha para algo mais de Deus. Mais perto de Deus. E aí quando fala da unidade aqui, não é fácil. Paulo está dizendo aqui, ó. Para que andarmos dignos da vocação que fôssemos chamados, com toda humildade. A unidade requer humildade. Com mansidão, requer mansidão. Com longanimidade. A unidade requer longanimidade. Suportando-vos uns aos outros em amor. Para manter a unidade você tem que suportar os fracos, como diz lá Romanos 14. Nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos. Isso é marca de maturidade. Para quê? Para manter a unidade. Então, você tem que sofrer, ser humilde, suportar. Por quê? Aí vem o versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu tenho que ter paz com todos os meus irmãos na minha cidade para ter a unidade que Deus quer. Não é a unidade que o Fernando quer, querido. Eu não estou pregando algo que eu quero. Eu até queria que fosse tudo separado desse jeito mesmo, para a gente viver bagunçado, do jeito que a gente quer. Mas não é do jeito que nós queremos. É do jeito que Ele, o Senhor, quer. Por isso que eu prego esta unidade com toda a força, porque eu tive esta revelação. E eu não posso negar isto. Todos os crentes na cidade têm que vir para dentro da igreja. A igreja que Ele fundou e se tornar um. É assim e não será de outro jeito. A não ser que você não queira ser a plenitude de Cristo. Porque quando a Bíblia fala da unidade, fala da plenitude de Cristo. Então, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por quê? Porque só há uma igreja. Só há um corpo, que é a igreja. Por que a igreja é o corpo? Está aqui em Efésios 1, 23. Deus ressuscitou Jesus, colocou todas as coisas debaixo de seus pés, todo o poder, toda a autoridade para Ele ser o Senhor. E aí o versículo 23. E deu a igreja, para ser cabeça de todas as coisas, o deu a igreja, versículo 22. Aí diz, qual igreja? A igreja dele, a qual é a plenitude daquele que enche todas as coisas. Você quer ter a plenitude de Cristo, o fluir desta graça do Espírito, da natureza de Deus, é dentro da igreja. Porque é ali que Cristo está. Cristo está na sua igreja. Cristo ama a sua igreja. A unidade. Então a unidade é uma coisa muito importante. Pensa no filho pródigo. O filho pródigo era muito precioso, mas estava sozinho. Estava lá sozinho. De repente ele volta e entra para dentro da família. A igreja é uma família também. Quando ele vem para dentro da família, ele se agrega. O seu valor passa a ser maior. Agora ele está bem vestido, agora ele tem a plenitude, tem alegria, tem o pai que cuida dele, tem os irmãos, e agora ele é outra pessoa. A igreja é a mesma coisa. Você sozinho aí, nessas denominações, só tem tristezas, buchicho daqui, buchicho dali, não se entende. Eu vivi lá 35 anos, eu conheço. Sempre aquela luta. Não é que na igreja você não tem luta, mas é diferente. Quando você tem a consciência de que agora você está na igreja que o Senhor fundou, que nenhum homem manda. Nenhum, mas quem manda aqui somos nós. Ninguém é dono da igreja. Você é a igreja com seus irmãos e eles sabem. E eles vão te achar você precioso. E você vai olhar para os seus irmãos e vai achá-los preciosos. Por quê? Você não vai querer se dividir. Porque você sozinho não é nada. Então você precisa urgentemente dos seus irmãos. Porque é na igreja que estão os dons, que está a plenitude de Cristo. É a mesma coisa que o meu braço. Eu já fiz esse exemplo aqui. Meu braço. Quando o meu braço vem para o meu corpo, ele é integrado ao meu corpo, ele tem a plenitude. Por quê? Porque no meu corpo, o meu braço enxerga, ele ouve, ele fala, ele anda.
Mas se você cortar ele daqui, ele continua sendo o meu braço. Mas ele não tem mais plenitude nenhuma, ele não enxerga, ele não tem força nenhuma. É a mesma coisa você. Você fora por aí, você não tem força nenhuma. Está doente, triste, abatido. Pensa que tem alegria, diz, mas está aquele alto e baixo, ao mesmo tempo que está lá em cima, está lá embaixo. Porque você não tem plenitude. Você não voa como a águia que voa no espírito, no vento. Né? O crente que tem a plenitude, ele é como uma águia que pega a corrente dos ventos e sobe poderosamente. Vai embora. Não tem tristeza, não tem problema que o abate. É algo no espírito que o leva sempre para cima. É o poder da ressurreição. É a plenitude de Cristo em que está o poder da ressurreição. Você é alegre, feliz, poderoso em Deus, enfrenta tudo com calma, com alegria e vai para frente. Porque você tem a plenitude. Então, na igreja, você tem a plenitude. Porque na igreja, o Senhor levanta as pessoas com os dons. E aí, quando na cidade, porque Deus vê a cidade como a igreja, na cidade está tudo separado, é como se meu corpo estivesse se assado em Mandaguari. Pega uma pessoa em Mandaguari, corta a cabeça, os pés, as mãos, e espalha, põe cada um num bairro, fica o corpo, mas sem força. Está morto. Agora, junta todos os membros, aí a vida. Então, quando todos os crentes de uma cidade compreender isso, quando você compreender isso e vier para a vida da igreja que ele fundou, você vai ver o que é vida, queridos. Aí fica atrás de doutrina. Doutrina é brinquedinho de criança, ventos de doutrina. Existe a verdadeira doutrina, que é o objeto da fé. Jesus é o Senhor, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Receber Jesus como Senhor são doutrinas. Essa é a verdadeira doutrina, a doutrina da fé. Há uma só fé, que é o objeto da fé, que é Cristo, com tudo que ele realizou. Aí, sábado, ósculo santo, isso é vento de doutrinas. Se você guarda ou não guarda, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Mas você guarda e faz disso uma divisão. E aí está seco, abatido, sua vida é como uma ribanceira seca, porque você não tem a plenitude do corpo. Quando você começa a amar os irmãos e valorizar aquilo que tem valor, a unidade, o corpo de Cristo, considerar uns aos outros mais superior do que a si mesmo. Quando você compreender o que João disse, olha, como ele deu a vida por nós, devemos dar a vida por irmão. Por quê? Porque esses irmãos, o irmão da igreja, são tão preciosos para mim. Porque eu com eles nós formamos a igreja, corpo de Cristo, plenitude de Deus na terra. Sem eles, eu não sou nada. Então eu nunca vou criticar meus irmãos, falar mal deles, criar problema com eles. Eu vou manter o vínculo da paz para preservar o corpo. Isso é a igreja. Esse é o valor da igreja, queridos. Então, entenda as unidades. Um soldado é valoroso? É. Mas o que tem mais valor, um soldado ou um exército? O exército é uma unidade de soldado. A palavra exército é uma, e que compõe todos os soldados. Se torna uma unidade. Qual que tem mais valor, uma lajota ou uma casa? A lajota tem valor, mas uma casa tem muito mais valor. E a casa é uma casa. Eu comprei uma casa, mas nessa casa tem 10.000 lajotas. Então, uma unidade. 10.000 lajotas, uma casa. Assim é a igreja que o Senhor fundou é a igreja, mas compõe os milhares de crentes em toda a terra. Deveria ser assim. Mas quando você bate no peito e diz eu sofro dessa igreja, daquela outra, você promoveu a divisão e você se enfraqueceu. Então não seja fraco, não. Venha para a força, venha para a unidade, seja inteligente, seja humilde, se submeta ao Senhor e fala, Senhor, a partir de agora eu quero ser a tua igreja, na unidade do Espírito, na minha cidade. Aí tira toda a divisão e você vai começar a receber o que eu tenho hoje. Eu não posso mentir para você. Toda a vida eu fui crente, fui abençoado lá,
Tem bênção, respingos de bênção. Mas na unidade tem mais bênção. Seria mais ou menos um copo. Enche um copo de água. O copo é uma unidade, está cheio de água. Aí você joga esse copo cheio de água no ladrilho. Tchá! Ele estilhaça. Aí fica aquele monte de caco. O copo se dividiu. Você vai olhar que cada caquinho daquele lá tem uma gotinha de água. Tem bênção. Mas a bênção maior se derramou tudo. É a mesma coisa você como cristão separado. Eu sou de tal igreja, ou de outra igreja. Vocês têm bênção, claro que você tem. Mas é uma gotinha. Mas quando você vem para a unidade, você tem todo o conteúdo. Aí você tem a plenitude de Cristo. A igreja, está escrito aqui, eu li para você, ó. O qual deu a igreja, a qual é a plenitude daquele que enche todas as coisas. Você quer ser a plenitude de Cristo, você tem que ser a igreja. Na unidade do Espírito, na igreja que Ele criou, porque tudo é dele. A salvação é dele, tudo é dele. Eu recebi a salvação, recebi o Espírito, recebi a igreja, recebi a plenitude dele. Tudo dele. Amém? Que Deus possa